Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós daremos início agora à segunda aula, a primeira aula síncrona de disciplina, a docência na EPT, contingências históricas e práticas inspiradoras. Ok? Antes de iniciar a aula, eu gostaria de fazer alguns informes importantes, tá? O primeiro desses informes, inclusive eu coloquei anexado aqui no chat esses informes para vocês observarem. O primeiro desses informes é que a próxima aula síncrona, a segunda que nós teremos nessa disciplina, ocorrerá de maneira diferente das anteriores e desta mesmo, numa quarta-feira, no dia 21 de maio, tá? Às 19 horas. Isso se deve porque a terceira semana, que se inicia no dia 21, tem uma atividade mais prática que é importante que vocês tenham alguma orientação mais específica de como realizar, e eu vou fazer essa orientação durante a aula síncrona. É claro que aqueles que porventura não puderem participar, uma vez que for uma aula no meio da semana, essa aula vai estar disponibilizada no ambiente virtual. Então, vou repetir, a segunda aula síncrona, que inicia a terceira semana de aula, ocorrerá no dia 21 de maio, às 19 horas, numa quarta-feira, ok? O segundo informe é que ocorreu em alguns grupos, ficou aberto as aulas da segunda e terceira semana, e o que foi um engano que nós não deveríamos ter aberto, porque algumas formatações ainda deveriam ser feitas, inclusive nas datas das atividades da segunda e terceira semana, tá? A gente fechou isso hoje e a gente vai alterar as datas que causou alguma confusão, tá bom? Então, só para adiantar, por exemplo, a atividade da segunda semana ocorrerá e será desenvolvida entre os dias 14 e 23 de maio, tá bom? Então, fiquem tranquilos, a partir de quarta-feira da semana que vem, a partir do dia 14, a gente abre novamente a atividade de segunda semana e vai ter um tempo de desenvolvimento para essas atividades, tá bom? Roberta, converse com o seu tutor que a gente resolve esse problema, tá certo? Certamente não, tá bom? Que a Roberta perguntou que ela já fez as duas atividades, que pedaço certamente não, converse especificamente com o seu tutor do seu polo, e a gente faz a orientação devida, ok, pessoal? Então fiquem tranquilos, tá bom? O terceiro informe é em relação à necessidade de utilizar para tirar essas dúvidas, tá? Além do WhatsApp que vocês têm dos grupos de vocês, utilizar o fórum de debates e dúvidas. E esse fórum deve ser utilizado, inclusive, para tirar as dúvidas que, porventura, venham surgir dessa aula aqui, tá? Então, é um espaço que a gente pode tirar dúvida, pode discutir, a gente precisa melhorar esse espaço, essa comunicação, por isso que a gente, em todas as aulas nessa disciplina, diferente das demais, a gente abriu esse espaço, esse fórum, especificamente para tratar da questão de dúvidas e de debates, tá bom? Não confundir, inclusive na segunda semana, haverá um fórum temático, que é uma atividade, né? Inclusive que a Roberta já fez, tá? Uma coisa é o fórum de dúvidas e debates, que é apenas para tirar dúvidas e para realizar debate, outra coisa é o fórum temático, que é a atividade da segunda semana. Ok, pessoal? Então, tendo em vista isso, nós iniciaremos essa disciplina. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar o slide para vocês, ok? Eu espero que essa aula gire em torno, a partir de agora, de 30 a 40 minutos, e que a gente possa ter o máximo de acúmulo de conhecimento possível a partir delas, e, claro, essa é uma aula que é uma orientação geral de estudos e serve para permitir que vocês consigam avançar nos seus estudos próprios, uma vez que se trata de uma especialização, de um programa de pós-graduação, e é importante que vocês organizem seus estudos também. Ok? Eu vou aqui compartilhar minha tela e compartilhar também com vocês o slide, para a gente iniciar a aula, tá? A partir de agora eu não vou estar vendo vocês, eu espero que todo mundo esteja escutando direitinho e vendo tudo direito, tá? Bom, pessoal, mas como eu já disse, a gente vai começar a primeira aula síncrona, História e Políticas Públicas de Formação Docente na EPT, a primeira aula da disciplina Docência na Educação Profissional e Tecnológica.
contingências históricas e práticas inspiradoras. É importante que a gente diga que a especificidade dessa disciplina, dessa terceira disciplina que eu tenho com vocês, e a primeira disciplina do módulo 2 do curso de especialização em docência CPT, ela tem como foco pelo menos 3 debates, isso que vocês vão observar nas próximas semanas de aula, certo? Primeiro, a questão da formação docente, que é o objeto dessa aula, né? A gente vai tratar, sobretudo, a questão da história, da política pública, da legislação sobre a formação docente, dos desafios e possibilidades que cercam essa questão da formação docente na EPT, né? Depois nós vamos tratar de uma temática bem específica e também relacionada a essa questão da formação docente, que é o debate sobre os saberes docentes, né? E, por fim, na última semana, nós discutiremos uma metodologia de pesquisa que permite a gente tratar das experiências que são desenvolvidas na educação profissional tecnológica a partir das nossas próprias experiências, que são os relatos de experiências, tá? E isso vai ser bem interessante na última semana. Então, é essa a nossa disciplina, tá? A gente espera alcançar 2 objetivos. O primeiro é que vocês possam desenvolver um aparato teórico, conceitual, que dê base para vocês desenvolverem as atividades, sobretudo do TCC, de pesquisa de vocês, e avançar na reflexão sobre a educação profissional e tecnológica. E segundo, que a gente possa compartilhar essas experiências com um colega, que a gente possa promover uma educação comunicativa e compartilhada, tá bom? Então, vamos lá tratar sobre a primeira aula síncrona, que é sobre História e Políticas Públicas da Formação Docente da IPT. Essa aula, como vocês podem ver nesse slide, ela é dividida, como costumeiramente eu faço, em 3 partes. A história da formação docente na EPT, a segunda parte, formação docente, desafios e possibilidades, e terceiro, uma visão mais geral e mais rápida sobre a legislação e o debate atual sobre a formação docente, ok? Na primeira parte, a história da formação docente na educação profissional e tecnológica, nós estamos utilizando um texto que eu deixei nos materiais complementares no ambiente virtual para vocês, o texto da Lucília Regina de Souza Machado, a Lucília Machado, que é um intelectual importante na discussão sobre educação profissional e tecnológica no Brasil, né? Uma das autoras desse curso de especialização, ela ajudou a formar uma das disciplinas e o material básico do curso, acho que vocês já viram, e em 2008, esse texto que eu trago é de 2008, embora tenha sido publicado na Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica em 2015. Então, em 2008, ela participou de um IGT, né, de um grupo de trabalho que tinha discussão, sobretudo, que tinha o objetivo de discutir, sobretudo, uma política de formação inicial. E esse texto é uma síntese das discussões que geraram naquele ano, 2007, dentro desse IGT, tá bom? Então, é um texto que se chama Diferenciais Inovadores na Formação de Professores para a Educação Profissional e Tecnológica. Eu acho fundamental que vocês leiam ele, que ele traz muitos elementos interessantes. Inclusive, ele é dividido em 6 tópicos, né? Ele traça um pequeno histórico da formação de professores para a educação profissional. Eu vou retomar um pouquinho desse histórico, porque a gente, ao avaliar a história, né, da formação de professores para a EPT, a gente consegue observar quais são alguns dos seus problemas, que inclusive permanecem até hoje. Além disso, ela debate a possibilidade da licenciatura para a educação profissional, né? Segundo ela, é uma defesa que ela faz, é uma necessidade a formação de licenciaturas em EPT. Ela avalia a especificidade da formação professores para a educação, né? O que é que o professor para EPT, quais são as especificidades da formação do professor EPT, discute o perfil docente, né? Avalia as propostas de curso de licenciatura e aborda questões gerais sobre a organização curricular e pedagógica das licenciaturas EPT, ok? Então, em primeiro ponto, eu queria trazer para vocês aqui um rápido resumo. Óbvio que o panorama que a Lucília Machado traz é bem mais abrangente, mas eu selecionei aqui algumas legislações e políticas públicas voltadas para a formação docente que são importantes e nos dão nos permite visualizar, né, alguns dilemas que se encontram essa questão na história da educação profissional e tecnológica no Brasil, tá bom? Lembrando que eu deixei para vocês também nos materiais complementares um quadro em que eu sistematizo as principais legislações e políticas públicas da formação docente. Aqui eu fiz ainda mais uma síntese, tá bom?
É importante que pensar que a professora Lucila Machado, ela define 1919 como talvez o primeiro momento em que se começou com a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz, no Rio de Janeiro, a possibilidade de formação de professores para a educação profissional. Embora ao longo de 20 anos, de 1917 a 1937, tenha tido cerca de 4, 5 mil inscritos, pouco mais de 300 pessoas conseguiram ser formadas, né? Uma política de formação de professores, do ponto de vista nacional, aparece pela primeira vez na Lei Orgânica, que são as reformas campanemas de 1942, na Lei Orgânica do Ensino Industrial, que já previa formações de professores, mestres e contramestres das áreas específicas da educação profissional. E aqui, antes de avançar sobre esse resumo, é importante que a gente diga, uma das especificidades da educação profissional é que, além das pessoas que são, dos professores que são formados em licenciaturas, e são formados em disciplinas propedêuticas voltadas para a licenciatura, há uma presença de professores cuja formação inicial é exatamente áreas como bacharelado, áreas como áreas que não são áreas de licenciatura, e esse é o grande desafio. Como incorporar esse contingente de professores que não tem uma formação de professor, e é exatamente isso que a gente vai visualizar aqui nas várias legislações e políticas públicas, tá? Então, você tem esse início ali em 1917, uma escola que começa a formar alguns professores. Em 1942, já prevê, na reforma Campanema, já prevê algum tipo de formação, mas o tema da política de professores só vai aparecer de forma mais veemente na legislação da época, em 1961, né, na ocasião da promulgação da primeira LDB, da Lei de Diretrizes e Bases Brasileira, a Lei número 4.024, de 1961, no seu artigo 59. Nesse artigo 59, já é previsto que os cursos de formação docente deveriam se dar de duas formas. A primeira, através das faculdades de letras, ciências e artes, voltada para a formação dos professores de ensino médio, aqui a gente está falando de segundo grau, e outros a formação de cursos especiais voltados para a formação de professores das disciplinas técnicas, tá? Aqui a gente já observa uma coisa que a Lucília Machado vai criticar ao longo da história da formação do professor, que é justamente a ausência de uma política sistemática, consistente de formação de professores, voltado não apenas para os professores das disciplinas propedêuticas, mas, sobretudo, para os professores das disciplinas técnicas, tá bom? Em 1968, você tem duas legislações importantes. Você tem a reforma universitária, né, que define que todos os professores do segundo grau devem ter formação em nível superior, né? E aqui é bom situar professores de segundo grau, porque nessa época ainda se aceitava que professores de formação do primeiro grau pudessem ter formação de nível médio, né? E também você vai ter a Portaria Ministerial número 11, de 1968, que começa a prever, né, que os diplomados de nível superior tivessem acesso a curso de formação, né, que se equivaleria, inclusive, à licenciatura, cursos especiais de 720 horas. Então, aqui já apresenta alguma preocupação para a formação pedagógica desses professores, tá? Em 1970, sai a portaria, em 1969, sai o artigo 16 do Decreto-Lei, número 464, de 69, né, que vai apresentar um elemento importante que vai acontecer sempre na história brasileira. Você sempre vai ter um momento em que você define uma perspectiva, um projeto educacional que visa atender um objetivo mais consistente. Nesse caso, a reforma universitária define que todos os professores do segundo grau devem ter, no mínimo, graduação, não ser professor de ensino médio, só que o artigo 16 do Decreto-Lei de 1969, ele já flexibiliza isso que vai ocorrer em vários momentos, né? Você tem uma legislação que prevê alguma coisa, que tenta alcançar, a partir da legislação de política pública, aquilo que a gente considera o ideal, e, de repente, alguns meses, anos depois, essa legislação é flexibilizada, né? Então, esse artigo, ele diz que, não havendo professores especializados em nível superior, pode ser contratado professores de nível médio com
apenas fazendo exames de suficiência. Então, o pressuposto do nível superior ele é flexibilizado. Em 1970 e 71 você vai ter a portaria MEC 339, que ela vai criar um modelo de curso de formação de professores, que eu inclusive trouxe aqui para vocês, que vai, de alguma forma, balizar o modelo de formação de professores dos próximos anos, que é aquele chamado cursos especiais de professor, cursos emergenciais de formação pedagógica, certo? Que é dividido entre o esquema 1 e o esquema 2. Né? Embora isso daqui vai se desaparecer, vai ser concluído nos anos 80, a lógica desses cursos ainda hoje, de alguma forma, está presente na formação, né, que é a lógica emergencial, tá? Que a Lucília Machado vai criticar. O que são esses cursos emergenciais? O esquema 1 era destinado a candidatos graduados em nível superior em sua área de atuação e tinha caráter de complementação pedagógica com a carga horária de 600 horas, né? Aqui para professores que eram graduados e poderiam fazer uma complementação pedagógica de 600 horas. Já o esquema 2, né, era destinado aos concluintes de ensino médio em cursos técnicos, e eles poderiam fazer uma complementação pedagógica para ter um acesso à habilitação de professor naqueles cursos técnicos. Veja só que você poderia terminar um curso técnico, e a partir de uma habilitação específica, com um curso de 1.080 horas, 1.200 ou 1.400 horas, você poderia ganhar, né, um título equivalente ao de licenciatura, tá certo? E essa foi a principal política pública de formação de professores ao longo da ditadura militar, né? Embora, em 1971, você tem a reforma do ensino médio, do ensino, a lei 5.692, 71. Essa lei é importante porque ela define a universalidade e a obrigatoriedade de todo o ensino segundo grau ter curso de formação técnica. Então, se essa lei tivesse sido implementada, todos os alunos do ensino médio ou do segundo grau para a época seriam alunos de ensino técnico, então você teria a expansão dos cursos técnicos no Brasil, e com isso também a necessidade de formação dos docentes EPT. A gente vai perceber que, novamente, essa lei vai ser flexibilizada, eu acho que eu já falei isso em outra aula, né? E a resolução número 3, inclusive, nesse espírito, ele começa a falar, a resolução número 3 de 1977, previa que as instituições que estavam ofertando o esquema 1 e esquema 2 transformassem esses cursos emergenciais em licenciatura, né? Novamente, em 1982, essa ideia é abandonada, tá? E passa-se a aceitar novamente os cursos emergenciais, inclusive professores sem formação de nível superior, né, para dar aula nessa modalidade de ensino. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui, e que a Lucília Machado faz, é justamente, a crítica que ela faz é justamente que, embora haja alguma preocupação, alguma política pública no âmbito da formação docente na EPT, a principal forma de oferta dos cursos de formação de professores sempre foram de forma emergencial. Agora, se é um problema contínuo, se é um problema particular da própria educação profissional e tecnológica, o fato de você ter professores sem formação pedagógica não deveriam ser cursos emergenciais, e sim cursos permanentes. Esse é um dos grandes problemas, aliado a um problema secundário, que é o problema de você ter algumas políticas públicas que iniciam a possibilidade de formar esses cursos, essas formas de oferta de formação de professores de forma permanente, mas logo depois aparece algum tipo de flexibilização que desconstrói essas iniciativas. Mas vejam só, por exemplo, o caso da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB de 1996, que previa, sim, que todos os professores deveriam ter uma formação pedagógica adequada. E logo depois, de 1997, há o decreto número 2.208, 97, que o governo federal ele observa aquilo e percebe e abre a brecha para que alguns professores, sobretudo na área de formação técnica, não precisem ter
formação universitária, nem graduação, e nem muito menos formação pedagógica para atuar na educação profissional e tecnológica, tá? Então, essa daqui é alguma das principais legislações e políticas públicas que a Lucília Machado traz para a gente. Ainda de acordo com a Lucília Machado, certo? E aqui é uma síntese de algumas observações que ela faz acerca da história da formação dos professores da educação profissional. Ela diz o seguinte: ela diz que é marcada pela falta de concepções teóricas consistentes, uma ausência de políticas públicas amplas, torna programas emergenciais regras, esse daqui é um ponto importante, não leva em consideração que a formação docente deve aliar teoria e prática, reforça a ideia de que para ser professor da disciplina técnica basta apenas experiência profissional, e não avança na discussão da profissionalização docente. Inclusive, esse ponto aqui, do reforço de que a ideia dos professores de disciplinas técnicas não precisa ter formação pedagógica, ela retornou com força a partir da reforma do ensino médio em 2017, onde se prevê que os professores das áreas técnicas podem ser professores com notório saber. A principal crítica que se faz à ideia de notório saber é justamente a ausência, né, dessa política votada para a formação docente, com a qual crítica com a qual eu concordo, tá? Então, o problema principal do ponto de vista da Lucília Machado, eu acompanho essa visão, é que a carência da qualificação docente estrangula o quadro de expansão docente. Isso era verdade em 2007, 2008, quando estava se iniciando a montagem da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, e ainda é mais verdade hoje, quando você percebe que as redes estaduais estão expandindo a educação profissional e tecnológica no Brasil, e que a gente percebe que ainda não há um debate mais consistente sobre quem são os professores da educação profissional e tecnológica, especificamente aqueles que não têm licenciatura das áreas técnicas, e como que está sendo feita a formação desses docentes. O desafio, portanto, segundo a Lucília Machado, é a oferta formativa, o desafio de ofertar, de promover ofertas formativas diversificadas, né, levando em consideração a possibilidade da formação à distância, que é uma realidade, da questão da formação em serviço, isso é complexo, a gente sabe que os docentes são sobrecarregados de trabalho e ainda ter que reservar espaço para a sua formação continuada é complexo, não é fácil, a gente sabe, muitos de vocês aqui são professores e estão desenvolvendo essa formação continuada, e a gente sabe o desafio que é conseguir conciliar estudo e trabalho, ainda mais na realidade do trabalho docente no Brasil, e a realização de programas especiais e pós-graduações com consistência, com qualidade, e é o que a gente está tentando desenvolver nessa nossa disciplina. Né? Ela defende, portanto, a Lucília Machado, e isso a gente vai perceber que é uma diferença com o próximo texto, a promoção de licenciaturas. Ela observa que a licenciatura, né, no âmbito da formação inicial, é o espaço privilegiado da formação docente. Né? Embora sejam importantes os cursos de formação pedagógica, não deve substituir as licenciaturas, uma vez que é no âmbito da licenciatura que você pode desenvolver pedagogias apropriadas às especificidades educacionais, né? Contendo elementos como o debate sobre relações profissionais, questões ligadas à compreensão das inovações tecnológicas, as dinâmicas do mundo do trabalho, e não apenas isso, também a percepção da discussão sobre a questão da justiça social, que é sempre importante na formação docente, o debate sobre a compreensão ética do trabalho docente e, óbvio, um tema muito importante, da sustentabilidade. Então, portanto, o que ela prevê, o que ela defende é a promoção de uma política ampla e massiva de formação de professores como solução permanente, tanto a formação inicial, para aqueles professores que virão, aqueles que estão se formando professores e virão a atuar no mercado de trabalho, na docência, quanto uma formação continuada para aqueles que já se encontram né? E aí você tem também um desafio de formação dos formandos, formação daqueles que estão promovendo os cursos, tá? Aqui já passando para o segundo ponto da aula, e ainda continuando com o debate da Lucília Machado, a questão dos desafios e possibilidades, eu trago aqui para vocês um infográficozinho que tem no material básico do curso de vocês, tá? Que a Lucília Machado ela trabalha com a questão da especificidade da formação docente.
E ela aponta pelo menos 4 pontos importantes, né, da docência EPT, que é a relação com a tecnologia. Quando você formar um curso docente para EPT, é necessário que esteja um curso transdisciplinar, que envolva o trabalho e processos técnicos, né, que trate a relação entre ensinar, aprender tecnologia e conhecimentos tecnológicos. Também um diálogo entre os conhecimentos tecnológicos e como esse conhecimento é escolarizado na prática, a organização da EPT em sua heterogeneidade e diversidade curricular, a multiplicidade de instituições de formação, a visão mais ampla sobre os setores da economia, e níveis e modalidades de ensinos que também são heterogêneos e diversos, né? E o perfil docente, segundo a Lucília Machado, deve ser alicerçado em bases científicas, deve ser desenvolvido capacidades pedagógicas, que para muita gente não é necessário, basta ter experiência profissionais, deve ter uma relação entre a teoria e práticas profissionais, aqui o espaço para os estágios é muito importante, e esse docente ele deve ser capaz de fazer uma contextualização, inclusive porque, embora ele tenha uma formação, sei lá, em engenharia, em bacharelado, numa área específica, aquele conteúdo ele deve ser aplicado em uma determinada realidade local. Então, aqui ela traz, a gente traz os níveis de complexidade da atuação docente, né? No nível mais elementar, existe a questão do usar, no nível médio, a questão do produzir, e no nível mais elevado, a questão de inovar, né? Então, o docente deve ser capaz de usar saberes aplicação do conhecimento e ao emprego de habilidades instrumentais, né, ligadas à técnica da sua área de ação. Ele deve produzir, ele deve desenvolver conhecimento e habilidade necessária a concepção e execução de objetivos para quais as soluções tecnológicas existem, devem ser adaptadas, então deve utilizar aquele conhecimento e produzir algo novo, certo? E, claro, inovar, certo? Então, é esse desenvolvimento que o profissional deve ter, né, de habilidades mais elementares a habilidades mais complexas, tá? Gente, eu vou trazer agora para vocês, ainda discutindo essa questão da formação docente, na educação profissional e tecnológica, né, e pensando nos seus desafios e possibilidades, um outro texto que eu também disponibilizei no ambiente virtual de aprendizagem, que é o texto do Dante Moura, né, que intitula-se A Formação de Docentes para a Educação Profissional e Tecnológica, também é um texto que também foi publicado em 2015, mas também foi escrito no contexto de 2008, tá? Eu acho que uma questão levantada para ele, vocês já conhecem o Dante Moura, nós já trabalhamos com alguns outros textos em outras aulas aqui, e ele sempre alerta para a necessidade da gente relacionar o debate específico, nesse caso, sobre a formação docente e EPT, com o debate mais amplo das questões sociais de forma mais ampla. Então, duas questões importantes são formação de professores para que sociedade? E a segunda é formação de professores para qual EPT, tá? E aí, óbvio que ele aponta alguns aspectos que limitam o horizonte de discussão, tá bom? Como a falta de clareza sobre o desenvolvimento socioeconômico, né? A percepção de que o Estado não é um ator relevante ou apenas um ator coadjuvante na promoção da formação docente, fortalecimento das necessidades do mercado sobre as prioridades sociais, certo? Né, a questão da precarização do emprego, a concentração da riqueza, são todos elementos que nós vimos na nossa primeira disciplina, né, que é importante a gente observar como se organiza a sociedade no contexto capitalista, no contexto de precarização do trabalho, para que a partir disso a gente possa imaginar e discutir questões mais específicas. E aí, novamente, como ele já fez em outros textos, a gente já trouxe aqui, ele faz uma defesa, né, que é necessário que a gente pense a formação docente para a construção de uma outra sociedade que tenha como foco o humano, e o humano seja o centro da ciência e da tecnologia, né, produzindo aquele que chama de uma racionalidade ética, né, a presciência, né, da racionalidade ética sobre a racionalidade técnica, tá? O ser humano sendo, portanto, concebido de forma integral, a pesquisa aplicada voltada para resoluções de problemas comunitários, né?
e deslocar o conceito de tecnologia como técnica para a construção social. A tecnologia ela é construída socialmente, e não apenas pela sociedade, mas também deve ser feita para a sociedade, né? E, claro, promover a educação profissional tecnológica a partir de uma praxis transformadora, são todos elementos que a gente já tinha observado. O que ele traz de específico nesse texto, que é o que eu queria apontar aqui, é que são justamente os desafios para a formação docente EPT em 3 direções, né? Ele diz que são 3 desafios ao mesmo tempo, né? São 3 públicos-alvos que a gente deve pensar a partir de políticas públicas específicas. Uma direção é a formação de profissionais em exercício, né? E nesse caso a gente pode pensar tanto aqueles que são licenciados e trabalham na educação profissional e tecnológica, né? Tem a formação pedagógica inicial, embora boa parte dos licenciados não tenham uma formação para a educação profissional e tecnológica, isso é um desafio. Aqueles que são graduados, né, estão em serviço, mas não têm nenhuma formação pedagógica, não são licenciados, e inclusive os profissionais que não possuem graduação. Então, esse primeiro foco é justamente nos profissionais em exercício, né? Esse é um debate. O segundo é os que estão em processo de formação, como a gente pensar os cursos iniciais, de formação iniciais, como que a gente pode pensar nesses cursos para que esses, tanto de professores, sobretudo das licenciaturas, como que essas licenciaturas podem permitir, né, a formação docente EPT. E, claro, pensar a formação no futuro dos futuros profissionais de EPT, tá bom? Então, aqui eu dividi a primeira discussão que ele traz, é a formação profissionais em exercício, ele divide em 2 grupos. O primeiro são os profissionais não graduados, que atuam na EPT. Depois eu mostro uns dados para vocês que ainda é preocupante, isso não deveria estar acontecendo ainda no país, né? Isso mesmo que seja um número pequeno, ainda é um número relevante de pessoas que não têm nenhum tipo de graduação e são professores. Em 2008, o Dante Moura percebia que isso era muito presente nas instituições privadas, né? O argumento era que bastava uma experiência profissional, que você já poderia ensinar aquilo, então não era necessário ter nenhum tipo de estudo, muito menos formação pedagógica, né? Ele prevê que é necessário discutir parceria com instituições formadoras, especificamente instituições como universidades e institutos, e criar um sistema de regulação e controle da qualidade desses cursos, né? E que é importante até a gente criar alguma forma de regulamentar a profissão docente e de cobrar que o exercício da docência seja acompanhada com certo rigor. Esse é um ponto. O outro ponto, que é mais amplo, está crescendo cada vez mais à medida que se expande a educação profissional e tecnológica no Brasil, é justamente a questão dos graduados que atuam como docente na EPT, mas não têm formação pedagógica, né? E aqui a gente está falando de bacharéis, de engenheiros, né? E esse é um desafio. Além da perspectiva, é necessário tratar, além da perspectiva emergencial, como já foi tratado pela Lucília Machado, né? Ainda é muito presente no sistema público, e à medida que cresce, sobretudo nas redes estaduais, isso é cada vez maior, professores que têm formação e não têm nenhum tipo de formação pedagógica, né? Inclusive, daqui a gente também pode falar dos licenciados que não têm formação para EPT, né? E ele faz uma proposta que diferente da Lucília Machado. Esse é um debate interessante, caso alguém queira aprofundar, que enquanto a Lucília Machado ela já pensa numa perspectiva de formação inicial, sobretudo da formação de licenciaturas para EPT, o Dante Moura ele pensa que o modelo de pós-graduação é o modelo mais adequado. Tá? Daqui a pouco eu avanço um pouquinho nisso. Eu trago aqui para vocês um gráfico que eu já tinha trazido em outra aula, mas é só que é um gráfico mais atualizado, que traz dados de 2020, embora esse número deve ter se ampliado, porque de 2020 para cá já houve uma expansão maior das redes, sobretudo nas redes estaduais da educação profissional e tecnológica, né? Então, aqui a gente tem, nesse primeiro parte aqui, em azul, professores com formação pedagógica, em verde, sem formação pedagógica, né? A gente vê que no sistema estadual de ensino, 64%, mais quase 65% dos professores que atuam na rede estadual de ensino não têm nenhum tipo de formação pedagógica.
Esse é um número relevante e gritante, certo? Para quem defende que professores da área técnica tenham formação pedagógica, isso é substancial, mas na rede federal também é substancial. Né? Um terço dos professores da rede federal de ensino, em 2020, não tinham nenhum tipo de formação pedagógica. E aqui a gente tem que observar um aspecto importante, né? Ainda temos 15% dos professores que atuam nas disciplinas propedêuticas que não têm nenhum tipo de formação pedagógica, né? Quem já atuou, sobretudo, em escolas da periferia ou de cidades pequenas, observa que muitas vezes as pessoas são contratadas não por sua profissionalização, mas por algum tipo de contrato político, etc. E que existem pessoas que não têm, nem são formadas e nem estão na universidade, que são professores, mas a maior parte dos professores tem formação pedagógica, embora o asterisco, o que nós devemos notar é que nem todos aqueles que têm formação pedagógica têm formação pedagógica para a EPT. O dado mais preocupante, porém, é justamente dentro dos professores das disciplinas profissionalizantes, no qual a mais da metade dos professores não tem nenhum tipo de formação pedagógica. Tá? Aqui, ainda de acordo com o Dante Moura, né, ele traz algumas possibilidades para a formação docente, ele apresenta algumas propostas. A primeira dessas propostas, dessas possibilidades, é a da licenciatura, tal como já estava sendo discutido pela Lucília Machado. Ele observa que, embora se fosse o ideal, não tem muita materialidade, né? Seria um problema você abrir a licenciatura em educação profissional e tecnológica, porque essa, pelo menos à época, não era uma modalidade de ensino que tinha uma demanda muito forte, e isso poderia gerar esvaziamento dentro dos cursos e pouca atratividade do ponto de vista dos alunos, né? Agora, ele leva em consideração a possibilidade que é interessante, né, que é a licenciatura para concluir o ensino técnico. Agora, não ensino técnico nível médio, mas ensino técnico nível superior, os cursos tecnológicos, né? E ele vê como interessante porque o aluno que terminasse o curso tecnológico e tivesse uma habilitação, uma complementação pedagógica para ser habilitado à licenciatura, ele poderia ser formado em duas coisas: numa área tecnológica e em licenciatura, abrindo mercado e tendo mais atratividade. Isso foi o caso de alguns cursos. Eu conheço um curso de licenciatura em informática, eu acho que talvez foi uma adequação, mas não chegou a ser propriamente implementada essa proposta, mas é assim. Agora, ele percebe que é necessário a gente discutir, lá em 2008, ele já percebeu que era necessário a gente discutir uma licença, algum tipo de padronização para o exercício da função docente. E essa licença ela poderia ser feita tanto por área, quanto por habilitação de sub-área, tá? E isso permitiria às pessoas que são bacharéis, que são tecnólogos, que são engenheiros, fazerem uma complementação pedagógica, um curso de formação na área e sub-área específica deles, e eles serem habilitados a serem professores. O que tanto a Lucília Machado quanto o Dante Moura percebe é que devem ter algum tipo de acompanhamento. E, claro, a defesa é para que todos os professores tenham, sim, formação pedagógica, porque a profissão de professor, embora a experiência profissional seja substancial, né, existem questões teóricas, técnicas, né, da área da formação professor que todos os professores devem ter em sua formação. Inclusive, ele traz aqui 3 eixos que devem conter na formação do professor. Né? O primeiro eixo é a formação didático, político e pedagógico. A segunda, da área de conhecimento. Sim, os professores precisam conhecer a sua área de conhecimento. E o terceiro, o diálogo consistente com a sociedade e o mundo do trabalho. Né? E esses eixos devem complementar alguns elementos, né, que devem estar prontos, devem atravessar todas as formações de professores. Né? A compreensão da relação entre sociedade, ciência, tecnologia, Estado e sociedade, né? O entendimento das políticas públicas educacionais, do papel social dos profissionais da educação e dos profissionais da educação da EPT, concepção de unidade de pesquisa e ensino, uma docência de base humanista, profissionalização da docência EPT, o desenvolvimento local e inovação, tá bom? Aqui, para já dar continuidade e finalizar a segunda parte, eu trago alguns dados mais amplos sobre a formação do professor no Brasil que a gente precisa atentar, tá? Aqui são esse primeiro gráfico aqui. Eu coloco lá na referência bibliográfica, eu coloco as referências de onde eu tirei isso, tá bom? Número de docentes segundo nível de formação,
A gente ainda tem cerca de 5% dos professores sem nenhum tipo de formação, né, mínima, né? Ainda em 2020, quase 9% ainda eram professores de formação nível médio na modalidade normal, sobretudo na educação infantil e fundamental 1, certo? Superior professores com superior bacharelado ou tecnólogo, era um número pequeno em 2020, que está crescendo aos poucos, lembrando que esse é um dado não apenas da EPT, mas da educação como um todo, tá? E aqui 41% tem licenciatura e 43% possui pós-graduação, tá certo? A gente tem algum tipo de avanço aqui. Isso é o total de números de docentes em 2020 de mais de 2 milhões de pessoas. Eu repito, esse é um dado que não é sobre a questão da EPT, mas sim da educação como um todo. Aqui a gente traz um outro dado importante, a formação dos professores de ensino médio no Brasil, que é, em geral, o nível de ensino em que atuam os professores da educação profissional e tecnológica, tá? No nível médio, 63% dos professores têm graduação e licenciatura, isso que deveria ser adequado, ou seja, apenas 2/3 dos professores têm a formação adequada, certo? 3,3% só possui graduação, mas não tem licenciatura. 25% tem licenciatura, mas em área diferente do que atuam. 6% mais ou menos, graduação em área diferente do que ensina aos alunos, sem licenciatura, e 2,5%, isso é um dado importante, porque já foi bem maior, são professores sem nenhum tipo de curso superior. Então, notem bem que 1/3 dos professores no Brasil não possui a formação adequada para a atuação no ensino médio, né? E isso tem, obviamente, repercussão no ensino profissional e tecnológico. Esse aqui é outro dado, né, que a gente traz aqui, é mais recente, do censo escolar de 2023, eu trago esse primeiro dado aqui, que embora a gente compreenda que a educação à distância é um instrumento importante de acesso e de democratização do ensino, ela foi compreendida sempre como um instrumento auxiliar da formação, sobretudo da formação de professor, da profissionalização dos professores. Mas a gente observa que nos últimos anos houve não a educação, os professores formados em EAD deixaram de ser exceção e passou a se tornar a regra. Isso a gente vai perceber que tem alguns problemas. E se você observar esse dado, já começa a crescer em 2002, né, a importância dos professores, da EAD na formação dos professores, mas é exatamente a partir de 2016 e 2017, com a reforma do ensino médio, de políticas de desvalorização da profissionalização do professor, que começa a ter um incentivo para a proliferação dos cursos de educação à distância. A um ponto que chegamos, em 2022, no número preocupante de 65% dos professores formados no Brasil em educação à distância, né? E apenas 35% em modalidade presencial. Por que eu digo que é preocupante? Porque a gente sabe que boa parte desses cursos não tem um acompanhamento da qualidade. Há um elemento importante que o professor formado para a distância, sobretudo da primeira formação, da formação inicial, ele é formado à distância, mas muitos desses cursos não tinham a obrigatoriedade de ter nem estágio de forma completa dentro da escola. Então, o professor ele era formado à distância, mas não tinha experiência presencial para dar aula a alunos presenciais, certo? E isso realmente é preocupante, enquanto você observa que os cursos... há um outro dado, que eu não lembro agora, além dos professores à distância, também tem os cursos noturnos. Então, eu acho que cerca de menos de 25%, 30% dos professores no Brasil são formados em cursos que a gente pensa que seria adequado para a formação de professores, e a gente precisa repensar isso daqui, tá? E aqui eu trouxe um dado também importante, é que já mais nas áreas propedêuticas, mas que, claro, que tem repercussão na EPT, né, que a gente ainda tem um problema muito grande de desvio. Muitos professores dão aula em outras disciplinas porque tem a ausência de professores naquelas disciplinas, mesmo nas disciplinas de formação básica aqui do ensino médio, né? Então, você tem ali, desde a educação física, que só 12% dos profissionais não são formados em educação física, até em sociologia, que mais de 60% não são formados em sociologia, e isso é um dado que a gente deve se preocupar, tá bom?
Bom, pessoal, para encerrar essa aula, eu vou encaminhar um pouquinho mais rápido aqui. Eu queria trazer para vocês a legislação e o debate atual sobre a questão da formação de professores, sobretudo da formação de graduados não licenciados, né? Nos últimos anos, a gente teve uma discussão e uma mudança de legislação. Em 2019, você teve essa resolução do Conselho Nacional de Educação número 2, certo? Que previa, entre outras coisas, a formação inicial de professor da educação básica, que trouxe ali a BNC formação. Do ponto de vista da formação pedagógica para graduados não licenciados, era previsto que pudesse haver apenas curso de formação pedagógica de 760 horas, né? E não havia a previsão de que esses cursos deveriam ser presenciais, tá? Então, ele faz uma descrição mínima, então, de 760 horas para esse curso de formação pedagógica. No ano passado, porém, nós tivemos a resolução número 4 de 2024, que resolveu fazer um freio de arrumação para alguns problemas que nós tínhamos encontrado na formação do professor, entre outras coisas, por essa questão que eu tinha apontado há pouco, da questão da formação docente, muitos cursos de formação docente que não previa elementos práticos e presenciais, tá? Do ponto de vista da formação pedagógica para graduados não licenciados, houve uma alteração de 760 horas que nós tínhamos a partir dessa resolução de 2019 para a necessidade de cursos mais amplos, de 1.600 horas, né? E aqui você tem não apenas a previsão, mas também o detalhamento, como, por exemplo, o estágio curricular supervisionado ser feito integralmente de forma presencial. Então, aqui é uma resolução que prevê uma certa qualidade na formação pedagógica, tá? Bom, pessoal, para finalizar, eu estou trazendo aqui para vocês, para a compreensão de que esse nosso curso, o curso que nós estamos desenvolvendo agora, é um curso que que significa uma retomada de uma política nacional de formação professores para a EPT. Uma retomada, eu acho que ainda é insuficiente, embora a gente consiga o padrão, a formação, essa especialização em docência EPT é feita em rede e tem um acesso a muitas pessoas, mas ainda é insuficiente, mas é uma retomada, tá? Eu convido vocês a lerem as diretrizes gerais, que também está disponibilizado lá no material complementar, tá bom? A gente aqui, naquele documento que foi feito no início do ano passado, já previa a realização de 3 cursos para a EPT, um que é esse que nós estamos realizando, que é a de docência EPT, outro que vai se iniciar agora, inclusive a gente vai trabalhar com ele, né, que é já para gestão na EPT, e um terceiro curso que deve estar sendo previsto para o segundo semestre, da educação à distância na EPT, para qualificar esse debate, tá bom? Além disso, a gente tem a formação e a consolidação do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o PROF-EPT, que já é uma política pública brilhante, eu diria, eu acredito muito nessa política pública. A quantidade de material, de pesquisa, de produtos educacionais que estão sendo desenvolvidos no mestrado EPT é interessante. E um dos elementos inovadores dele é exatamente o ENA, né, o Exame Nacional de Acesso, certo? Muitos de vocês talvez não conheçam o mestrado profissional. Os trabalhos de conclusão de curso que nós estamos desenvolvendo nesse curso pode permitir a muitos de vocês pensarem em desenvolverem, em participarem do mestrado profissional e preparar, né, para vocês participarem desse mestrado profissional, tá bom? Pessoal, aqui estão as referências, eu vou disponibilizar essa aula não apenas eu vou disponibilizar lá no ambiente virtual, mas também vou deixar esse slide disponibilizado lá. Eu gostaria de ressaltar para vocês, deixa eu só voltar aqui, gostaria de ressaltar para vocês que qualquer dúvida em relação à aula, qualquer sugestão, debate, algo que achou interessante, algo que não concorda, coloquem lá no fórum de debate e dúvidas, tá bom? Espero que tenha sido uma boa aula para vocês, que vocês tenham gostado, que as informações tenham sido interessantes e relevantes para o debate. Espero que vocês consigam desenvolver. Quem prestou atenção um pouco mais, alguma das respostas da primeira atividade eu dei aqui, trabalhei aqui com vocês, e isso pode ajudar vocês a resolver as questões dessa semana.
Pessoal, boa tarde para vocês, um bom final de semana, e nós nos encontramos na quarta-feira, no dia 21, às 19 horas, na segunda aula 5. Boa tarde, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Até mais.